Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada na nossa primeira edição, plantão glorioso neste sabadão, já na expectativa para o jogo de segunda-feira contra o Atlético de Madrid, que pode decidir a classificação do Botafogo, inclusive em primeiro lugar do grupo, líder do grupo mais difícil da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. São aquelas coisas que acontecem, não vou nem dizer que tem coisa, são as coisas que sempre acontecem com o Botafogo, enfim. O foco é na segunda-feira agora, né? Eu sei que é difícil, mas a missão do Renato Paiva, eu tenho certeza, para nós é muito difícil. Torcedores, jornalistas, influenciadores digitais, sei lá os nomes que inventam para o que a gente faz, vez ou outra, né? Mas para o torcedor, para o jornalista que cobre o Botafogo, sendo também torcedor, é muito difícil controlar a empolgação. É muito difícil retomar a concentração, né? Mas esse é um trabalho com o qual esses jogadores estão mais do que acostumados. Eu vi muita gente falando, o clima na Cazé TV, por exemplo, né, principalmente depois da vitória contra o Paris Saint-Germain, o clima ali tá um oba-oba danado. Tem que tomar cuidado, porque esse clima de oba-oba pode afetar o desempenho, não tem nada garantido, não está classificado ainda, não tem nada ganho e tal. A preocupação natural do torcedor, porque quem tem que ficar no oba-oba é o torcedor, tá certo, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte, esses caras vivem disso, esses caras fazem isso há mó tempão. E você imagina, o Botafogo foi campeão no sábado da Libertadores da América, no domingo comemorou aqui no Rio de Janeiro, aquela passeata maravilhosa, exibindo taça, clima de festa e tal. E quarta-feira teve que estar no Rio Grande do Sul para jogar contra o Internacional, porque tinha que ser campeão brasileiro. Se àquela altura esses caras não perderam a concentração, muito pelo contrário, estavam mais concentrados do que nunca, porque o Internacional jogou como nunca, perdeu como sempre. Imagine uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É claro, né? Cada campeonato, cada partida tem o seu contexto, mas ser campeão da Libertadores da América, galera, é muito maior do que você ganhar, independente de quem seja. Eu sei que foi uma vitória épica, maravilhosa, histórica e tal, mas independente de quem seja, numa segunda rodada de um torneio, seja organizado pela FIFA, seja organizado por quem for. E o Botafogo manteve a concentração. E esses jogadores conseguiram honrar o manto alvinegro e a confiança da torcida. Então eu não tenho dúvidas de que, é claro, curtiram muito, é claro, se abraçaram, olharam nos olhos uns dos outros e conseguiram provar para si mesmos que não há impossíveis para esses caras. Não há impossíveis para esses caras. O André Rizek se vale, né, de uma frase conhecida, muito conhecida, para fazer ali uma espécie de... Agora fugiu o nome, gente. Eu sempre falo para os meus alunos, ex-alunos, né, de TCC, isso aqui você está copiando. Faz uma paráfrase. Pronto, lembrei. O André Rizek parafraseou, é uma frase muito conhecida, que é: por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Agora me fugiu aqui a autoria, né? Mas ele falou mais ou menos isso sobre Botafogo e Paris Saint-Germain, né? Ele disse, eu achei que fosse impossível o Botafogo vencer o Paris Saint-Germain. Até o Botafogo ir lá e vencer. Parece meio óbvio, né? Mas eu sempre disse isso para vocês aqui. Eu não duvido mais desses caras. Eu não tenho condições racionais, não é nem emocional, não. É racionais, só parar para pensar. Por que duvidar desses caras? Não tem razão. Eles podem chegar aonde eles quiserem. Agora, tem o outro lado, o adversário. E o adversário de segunda-feira é muito forte. O adversário de segunda-feira não é uma equipe de terceira prateleira da Europa. Não é uma equipe que veio para passear. É uma equipe que desde a primeira partida, por mais que tenha tomado uma goleada do PSG, é uma equipe que tem sentido o calor, que tem sentido a parte física, mas não tem deixado de entregar muita vontade dentro de campo. A gente viu, venceu o Seattle Sounders por uma diferença até maior do que a nossa. Mas também teve seus bons momentos? Teve seus maus momentos. Houve momentos em que o Seattle tinha mais time para jogar, estava mais inteiro,
conseguiu melhorar em muito a sua performance dentro do jogo, mas o Atlético de Madrid é aquilo, é um time de segunda prateleira buscando se alçar a primeira, sempre, né? Ele simplesmente tem que brigar contra Real Madrid e Barcelona, toda a temporada. E vez ou outra ele consegue brilhar, ele consegue beliscar um título espanhol. Então ele é um time que busca ali sair da segunda para a primeira o tempo inteiro. E é um time que tem jogadores com a qualidade de um Simeone, de um Álvares, de um Depou, de um Griezmann. É um time com muita qualidade. O Botafogo, para vencer o Atlético de Madrid, ou para empatar, que com o empate a gente consegue a liderança, ele precisa estar muito concentrado. O modus operandi é muito semelhante à concentração, no quesito concentração. É muito semelhante ao do jogo contra o PSG. Eu não sei se o Renato Paiva vai escalar um Botafogo da mesma forma, uma espécie de 4-5-1, que também se configurava num 4-3-2-1, tá? Com Alain, Marlon e Gregory, que foram muito bem. Mas o Botafogo que o Paiva escala para enfrentar o PSG porque o PSG joga de um jeito. O Atlético de Madrid não joga do jeito que o PSG joga. Então o Renato Paiva vai ter que pensar esse Botafogo da melhor forma possível para enfrentar um adversário que é forte, mas que não é esse rolo compressor. Tem que tomar muito cuidado. São adversários. A gente vai pegar uma galera que simplesmente foi campeã de Copa do Mundo com as suas seleções. Com a França, com a Argentina. Tem que tomar muito cuidado. É um super time. O Botafogo caiu em um grupo com dois grandes times. Um rolo compressor e o outro um super time. Então, é claro que o Botafogo tinha que comemorar, tinha que festejar. Só que isso acabou a partir do momento em que os caras entram no ônibus e voltam para o hotel, para a concentração hoje. Hoje é um trabalho de regeneração, hoje é um trabalho de concentração, tal, para recuperar fisicamente, porque alguns jogadores já se mostraram estar desgastados, muito desgastados. Primeiro, voltando de lesão, caso do Cuiabano. O Cuiabano, voltando de lesão, não performou bem contra o Seattle Sounders. Contra o PSG, conseguiu performar bem. Mas é aquilo, já está jogando no limite desde que começou. Então é um dos jogadores que tem sentido. Por isso está entrando depois, mas jogar sem a bola é muito difícil. O jogo contra o PSG exigiu demais fisicamente do Botafogo. Então jogar sem a bola é muito mais difícil. O próprio Alex Telles é um jogador que tem saído cada vez mais cedo das partidas. Termina muito bem o primeiro tempo, começa o segundo tempo, dá alguns minutos ali, 20 minutos, ele já está saindo para a entrada do Cuiabano. Então o Alex Telles também está sentindo o ritmo das partidas. E, mais preocupante ainda, Arthur e Igor Jesus também já estão sentindo fisicamente, não estão deixando de entregar, tá? Não estou falando que estão deixando de entregar, mas esses 4 jogadores já mostram um início ali de desgaste físico muito grande. Não estou dizendo aqui que tem dúvida para a escalação de segunda-feira, nada disso, tá, galera? Nada disso. Mas a informação é de um integrante da comissão técnica, que são os 4 jogadores que têm sentido mais. O Igor Jesus, porque corre o jogo inteiro, às vezes corre sozinho. O Arthur, porque é o cara das escapadas, tá? E o Botafogo tem jogado de uma forma em que Arthur e Savarino têm sido extremamente acionados para o escape, e o Igor Jesus totalmente acionado o jogo inteiro, para aquela disputa de bola no alto, para a organização do ataque. Muitas vezes está sozinho no ataque, tem que fazer uma jogada como foi a jogada do gol contra o PSG, em que exige técnica, física e mentalmente muito mais. Então, Igor Jesus, Arthur, Alex Telles e Cuiabano são 4 jogadores que, numa ocasião de classificação, seriam poupados com certeza. Isso aí não tem nem dúvida, eles seriam poupados com certeza. Mas o Botafogo não está classificado. O que o Botafogo precisa? Já falamos aqui, né? O Botafogo joga por 4 resultados. Pela vitória, pelo empate, pela derrota por 1 gol de diferença e pela derrota por 2 gols de diferença. Esses 4 resultados classificam o Botafogo. Estou considerando, óbvio, que o PSG vai vencer o Seattle Sounders, tá? Porque também, se o PSG não vencer o Seattle Sounders, o Botafogo está classificado. Mas eu acho que não existe essa... Na cabeça nossa, né? Não existe essa opção, tá? E aí não é nem desmerecer a equipe do Seattle, é porque eu acho que existe um abismo muito grande. Futebol é futebol, Guilherme. Todo mundo duvidou do Botafogo, tá aí. O Botafogo venceu o PSG.
Não estou duvidando do Seattle. Só acho que o PSG é bem mais favorito do que era contra o Botafogo. Tá? Então estou considerando um cenário aqui em que o Paris Saint-Germain vença a equipe norte-americana que já está eliminada. Você tem um fator anímico aí que é lutar por nada. Claro, às vezes isso também facilita. Eu já vi várias vezes o time rebaixado dificultar muito mais do que se estivesse brigando por alguma coisa ainda. Mas eu estou considerando um cenário em que o PSG vença e vença com determinada tranquilidade. Tá? O Botafogo, se empatar e se vencer, ele é líder. Aí pega o segundo colocado do grupo A. Se o Botafogo perder por 1 ou 2 gols de diferença, o PSG é líder, porque aí vai contar o saldo de gols. E o PSG tem mais saldo do que o Botafogo, porque venceu 4-0 o Atlético de Madrid. Né? Então, o que muda são esses 4 resultados que o Botafogo tem embaixo do braço, mas o que muda é a classificação. Como primeiro ou como segundo. É claro, tem que ter muita concentração, porque da mesma forma que não era impossível nós vencermos o PSG, também não é impossível o Atlético de Madrid fazer a parte dele. A gente tem que jogar como campeão da América. Temos que continuar jogando como campeões da América. Comprometimento tático, disciplina, concentração e, é claro, a questão técnica que nos coloca com o título de atuais campeões da Libertadores e atuais campeões do Brasil. Tá? Eu tenho muita confiança. Não acho que o oba-oba vá atrapalhar, não acho que vai ter excesso de confiança. Pelo contrário, gostei muito da declaração do Arthur depois do jogo. Pés no chão, pezinho no chão. Não ganhamos nada, não conquistamos nada, pezinho no chão. É o grupo mais difícil. Em qualquer outro grupo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 6 pontos, você já estaria classificado. O próprio grupo do rival, da Lagoa, 6 pontos, está classificado. Quando o grupo é baba, quando o grupo é fácil, 6 pontos você já está classificado. Mas não é o caso do Botafogo e nunca vai ser. O Botafogo ele é forjado na dificuldade. Sempre foi. E não será diferente nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É difícil, né? Falar assim, vamos esquecer. Vamos esquecer a vitória contra o PSG. Não, a gente não vai esquecer, não. Você não precisa esquecer. Você pode assistir de novo. Você pode ver tudo que foi falado. Vai assistir o vídeo do GG de novo. Vai assistir os bastidores com o meu amigo Marcelo Perello ontem. Aqui, quem não assistiu, recomendo demais ver o nosso vídeo de segunda edição. Você pode fazer isso. A gente pode. Tranquilamente. Os jogadores é que precisam entender que ontem foi uma coisa. Aliás, anteontem. Ontem a página já foi virada. Tá? E segunda-feira é outra final. É outra final. Estamos vivendo um sonho, meus amigos. Estamos vivendo um sonho. Ó, você, naquelas lives loucas, pré, pós, jogo Paris Saint-Germain e Botafogo, para todo mundo que chegou no Superchat e no Pix, naquela live de pós-jogo, tá? Do Botafogo PSG, tá concorrendo àquela garrafinha linda de Buenos Aires, né? Buenos Fire, do Botafogo, que a gente vai sortear. Gervásio já passou os nomes, tá? A gente já tá colocando o sorteio aqui no computador pra gente lançar na live, tá? Na nossa próxima live e contemplar você. E é claro, você que tá chegando nesse mês de junho, chegando junto no Pix, no Superchat, você concorre a uma camisa especial do Botafogo, feita para o Mundial de Clubes da FIFA, tá certo? Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui! Se você é um apaixonado pelo Botafogo de futebol e regatas, assim como eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e eu posso contar com você para fazer esse canal crescer? Até o próximo vídeo. Forte abraço!